A paz do Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos no nome de Jesus para buscar a palavra de Deus mais uma vez. O tema de hoje é o livro de Gênesis. Nós estudamos na aula passada, o livro de 1 Tessalonicenses e ocupou o tempo todo. Nós vamos terminar hoje o livro de Gênesis. Eu quero orar com os irmãos, orar com a igreja. E nós vamos já começar, então. Deus e Pai, estamos reunidos no nome do Senhor para buscar a Tua Palavra, para buscar o entendimento do Evangelho, para buscar o que a Tua Palavra diz. Ó Senhor, conhecedor de todas as coisas, conhecedor de todos os corações, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um, tem misericórdia de mim. Senhor, meu Pai, Senhor, meu Deus, que prepara esses estudos para o Teu povo, para que estejam presentes, para que busquem a Tua face. Senhor, meu Pai, que seja bendito a Tua serva, Senhor, que aqui está, os Teus filhos que estão em casa, que assistem via YouTube ou Facebook, meu Pai, que assistem ao vivo ou que assistem um vídeo depois. Oxalá que cada um tome como importante e que reconheça como os tessalonicenses reconheceram que aquela palavra do apóstolo Paulo vinha de Deus e não vinha apenas dos homens, mas de fato do trono de Deus, da graça de Deus. Aqui nos ajude a compreender a Escritura, compreender o Evangelho como ele é, que o Senhor seja glorificado, Senhor, dessa maneira, no nome de Jesus, amém. Amém. Vamos direto então, eu quero voltar ao nosso livro do Gênesis, em nossa primeira parte, e ainda dentro dos capítulos 1 ao capítulo 11, eu quero fazer alguns comentários e a gente vai caminhar assim dentro desses comentários. A lição panorâmica é o seguinte: o Gênesis do capítulo 1 ao 11 se trata da introdução, né, o Bereshit, né? Quer dizer, no início, qual foi o início da humanidade, o início do mal. Sem esse livro, sem essa introdução, a gente não poderia entender a Bíblia toda, né? Então, vários teólogos disseram isso, que seria incompreensível para o ser humano, mas essa introdução nos dá um chão, nos garante como aquilo começou, como Deus reina. Em segundo lugar, nós temos a história de Abraão e os seus descendentes, né, que vai de 12 a 50, é isso que a gente vai estar estudando. Vou estar passando aqui e fazendo algumas considerações. Vamos lá. Em primeiro lugar, pode abrir em Gênesis 17. Cadê sua mãe, Isabela? Capítulo 1, versículos 26 e versículo 27. Pode ler. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Umas considerações sobre esse assunto. Primeiro é esta definição, essa classificação de imagem e semelhança. Se diz que o homem, ele perde, que o homem perde a imagem de Deus na queda. Então, o homem, quando ele cai, ele perde essa imagem de Deus. E algo fundamental que a gente precisa saber é esse estado de Adão que nós diríamos inicialmente assim, como se fosse um estado de santidade, mas não é. É um estado de inocência. Então, eu quero separar aqui nessa aula
um estado de inocência para o estado de santidade. Muito bem, o homem foi criado em verdadeira justiça, era para ele permanecer na justiça e santidade, mas a tentação mostrou que o homem outrora inocente, ele perde a sua inocência e, portanto, não tem como ele ser santo. Não é? Eu quero ler a definição de Paul Hoff. Ele diz o seguinte: as provas são oportunidade de demonstrar a Deus amor e se obedecemos a ele ou não. Também constituem um meio de desenvolver seu caráter e santidade. Adão e Eva foram criados inocentes, porém a santidade é mais do que a inocência, é a pureza mantida na hora da tentação. Então, o que é santidade? Santidade é a pureza mantida na hora da tentação. Tá? Então, isso é que é santidade. Eu gostaria que alguém abrisse aos Efésios 4, 24. Aos Efésios 4, 24. Pode ler. A vós, revestivos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, você está vendo que está escrito em Efésios, que a vontade de Deus é criar o ser humano conforme a justiça e a santidade. Aqui, então, está uma revelação da mais profunda. Observe que nós estamos no período aqui, nesse texto, naquele momento mais próximo da pessoa de Deus. E aí nós temos uma delimitação ou uma definição daquilo que Deus é e daquilo que o homem foi criado. Nós já vimos que isso era bom, que Deus disse que isso era bom. Então, lá na frente, para a restauração de Jesus, para a restauração depois da cruz, para a regeneração, Deus está chamando aos homens a justiça e a santidade. Ora, não é justamente isso que está faltando, gente? É o problema de não termos justiça no mundo. Se diz que o país Brasil é o país da impunidade. Então, como não há justiça nesse país, quão amargurados, quão infelizes ficamos com isso, quão revoltados ficamos com isso. Por quê? Porque não tem justiça no país. E santidade muito menos. Muito bem. Então, o ser humano, o que eu quero dizer para cada um de nós é o seguinte: talvez eu e você pensemos sobre nós mesmos de estarmos num estado de santidade. Mas isso pode ser um equívoco quando você pensa assim, sou uma pessoa santa, pelo fato de ser separado do mundo. Porém que, na verdade, eu e você, todos nós vamos passar por um processo de tentação. Nós vamos passar por um processo tanto de tentação quanto de provação. São coisas diferentes, mas eu quero dizer que a gente vai passar por esse processo. E aí esse processo de provação e tentação é que vai mostrar se a gente é santo ou não. É isso. Falando sobre... Deixa eu ver o que eu coloquei. Ainda um pouquinho sobre a imagem e semelhança. Olha, qual que é a importância desse relato? A importância desse relato é o seguinte: como começou a maldade e todo o sofrimento no mundo. Isabela, o que você está vendo? Uhum. Tá. Como começou a maldade e todo o sofrimento no mundo? Aqui está um eixo, aqui está o centro, aqui está a revelação inicial. Por quê? Porque todas as religiões, sem a revelação de Deus, vão inventar os motivos desse mal.
não é? Mas aqui nós temos a revelação, não é? Aqui que eu falo em Gênesis, a revelação de como começou todo esse mal. A única resposta satisfatória da origem do mal encontra-se no capítulo 3 de Gênesis, que a gente vai ver aqui um pouquinho adiante. Um leitor aqui para nós em 1:28, fazendo favor. Deus os abençoou e lhes disse: Deus frutificai e multiplicai-vos, tornai a encher a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Muito bem. Então nós temos uma ordem divina, a ordem divina da multiplicação. Já ouvi alguma pessoa dizendo que não, essa ordem mudou. Não, não mudou, né? A ordem não mudou. Se a pessoa que de fato não quiser ter filho, ele não está. Parece assim um pecado capital, Senhor. Muito detalhe que eu quero os irmãos atinarem agora atentamente, porque isso aqui não está na sua Bíblia. Olha aí o 1:28. Dá uma conferida aí no 1:28. O 1:28 de sua Bíblia não vai estar assim. Como eu estou com a Bíblia do expositor, e ela tem então um detalhe que a sua Bíblia não vai ter. Olha só o que está escrito aqui. Amém? Estão prestando atenção, gente? Vamos prestar atenção aqui. E Deus os abençoou e lhes disse Deus: frutificai e multiplicai-vos, e tornai a encher a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. O que não está escrito na sua Bíblia? Na sua Bíblia não está escrito aí, tornai a encher a terra. Pode conferir, porque eu conferi todas as versões. Conferi também em inglês, em espanhol, em outras versões fora do Brasil. As do Brasil eu conferi todas, ou quase todas, só na Bíblia Mensagem que não. Tá certo? Então presta atenção numa coisa aqui. A explicação razoável é que houve então realmente, daquele capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o versículo 2, quando diz que a terra estava sem forma e vazia, é de consenso de uma parte de teólogos que realmente havia um mundo, uma terra criada com um mundo aí, tá? Então havia um mundo aí, que esse mundo foi destruído. Esse mundo era o seguinte, um mundo regido por Satanás, não exatamente por Satanás, mas por Lúcifer, mas pelo anjo que era antes daquele que se transformou em Lúcifer, o Lúcifer, o portador de luz, o brilhante, e esse anjo governava o mundo. E com essa rebeldia, esse pecado desse anjo, e com os seguidores desse anjo, é que o mundo ficou destruído, que aí entra essa parte dos dinossauros a qual nós vimos. Agora, ele diz tornar e encher a terra. Então, esse texto cabe muito bem nessa questão. Então, como é tornar e encher? Por quê? Porque a terra estava cheia com animais gigantescos, como os dinossauros, e agora eles não têm mais. Então, o Senhor fala para tornar a organizar a terra, sendo que o Espírito Santo vai organizar a terra novamente e vai colocar o homem ali. Muito bem. E lembrando que é dever do ser humano zelar por aquilo que ele pensa que não é. É dever ele zelar pelo verde, né? É dever ele zelar pelo verde. É dever ele zelar pelos animais. Então, pelos animais, os peixes que estão lá no mar, é responsabilidade do homem. As aves que estão no céu, é responsabilidade do homem. Então, isso é uma coisa que a gente não pode deixar passar. Vamos lá, vamos continuar. Isso na versão estendida, tá? Na Bíblia do Expositor. Vamos olhar aí Gênesis 1, 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30.
Pode ler. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, que produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas existentes, todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes, com mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, olha só que curiosidade. Em Gênesis 1, 29 e 30, está dizendo que Deus criou, que deu as plantas para o ser humano comer planta e deu aos animais comerem planta. Significa que não havia animal de rapina, tá? E que o homem não comia carne, né? Então isso eu estou trazendo mais agora como curiosidade, que você raciocine sobre isso. Hoje nós temos um movimento chamado movimento veganismo, onde não se come carne, tá? O vegetarianismo, dizendo que as carnes fazem mal, gases e outros problemas. Aqui nesse texto está dizendo que não, que Deus deu planta para comer, deu fruta para comer. Então o homem tem fruta para comer e tem erva para comer, e os animais também. Então eu quero dizer que o leão comia capim, que o tigre comia capim. Eu estou dizendo esses grandes animais, né, a hiena, esses animais que são carnívoros, a águia, e todos eles comiam isso. Quando isso muda após o dilúvio. Após o dilúvio houve uma mudança. Então Deus, depois da saída do jardim do Éden, o homem vai comer carne. Mas isso já em queda já. Talvez seja um dos motivos pelo qual o ser humano vive muito. Olha aí Gênesis 9, verso 3. Tá. Gênesis 9, verso 3. Pode. Tudo o que se move e vive ser usado para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Tá certo? Então, a partir de Gênesis 9, verso 3, o homem passa a comer animais. É interessante que os animais também passam a comer animais. Então, depois da queda do homem, nós temos espinhos que não tinha, nós temos uma alimentação que não tinha. Isso eu estou trazendo mais como curiosidade, e o que eu quero dizer que há também uma situação entre igrejas e igrejas, congregação, vou falar desta aqui. O Senhor disse que era para comer carne e proibiu comer sangue. Então nós não comemos chouriço e nós proibimos na igreja, Cristo em Casa, você não come o sangue. O argumento de uma pessoa de uma igreja que come sangue, sabe o que falou? Falou assim, você não sabe não que toda a carne tem sangue? Esse é o argumento mais fraco que eu já ouvi na minha vida. Isso é muito fraco. Por que esse argumento, desculpa falar assim, é quase imbecil? Por quê? Porque o Deus que proibiu comer o sangue não proibiu comer a carne. Então, ainda que alguém diga que mas na carne contenha um pouco de sangue, tudo bem. Porque aquele pouco de sangue que tiver na carne, Deus permitiu. O que Deus não permitiu foi o sangue. E isso vai até o Novo Testamento. Atos 15, a gente já viu aqui sobre isso. Tá? Então, não comemos sangue hoje, porque a Escritura diz no Novo Testamento para não fazê-lo. A respeito das outras coisas, podemos comer. Com a seguinte advertência, ou ressalva que, olha só, irmãos, o centro ético do Novo Testamento pode ser 1 Coríntios 10, 23, ou 1 Coríntios 6 também, que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Isto é,
constituir-se-á pecado qualquer coisa que eu me alimente, que eu coma, que me faça mal. É aí também porque a Igreja Cristo em Casa nós proibimos a bebida. Ah, não, a igreja lá pode. A igreja lá pode, aqui não pode. Por quê? Até vi um muçulmano falando sobre isso, um chefe muçulmano. Por que que eles não bebem? Ele falou assim, nós não bebemos porque nós não podemos prejudicar o corpo, né? Então, claro que as doses mínimas de um vinho realmente e as doses mínimas, né, de uma bebida pode até fazer bem pessoa que toma ali regularmente almoço, tal, né? Mas para o brasileiro é muito sujo nessa área, né? Ele bebe de embebedar-se, ele bebe para questões sexuais, ele bebe para farra, ele bebe para falar palavrões, ele bebe para dirigir, né? Então, entre essas e outras, também entendemos como não conveniente. Então, que Deus realmente permitiu a gente comer. Então, se você é uma pessoa que ama caças aí, por exemplo, fique à vontade, né? Então, eu até lembro do grupo de pastores onde eu já trabalhei, né? Eles todos, eu tinha pegado um tatu, na verdade uma tatoa, foi para mostrar para a Isabela. Aí tinha um tatu no meio do caminho e eu desci e corri atrás e peguei essa tatoa. Vi que era tatoa por causa dos peitinhos cheios e a barriga, ela estava grávida. Um tatu peba. E aí eu peguei aquele coisa para mostrar para minha filha, de uns 3 anos de idade, ou menos, e eu queria mostrar para a criança, e sempre pegava algum animal silvestre para mostrar para ela. Pegava qualquer coisa, coruja, não sei, qualquer coisa, pegava para ela conhecer o que era. E aí eles me xingaram demais. Falei, poxa, o que você fez com o tatu? Foi, soltei, você tá doido? Né? E eles queriam fazer uma farofa. Muito bem. Você diz que o tatu pode provocar lepra, tá? Então, o tatu pode provocar lepra. Então, gente, tem muitas caças que são muito perigosas se não feitas com muito cuidado. É mais ou menos como o fel de uma galinha, né? Então, não adianta a pessoa achar que vai saber fazer uma galinha se ele não tirar o fel. Isso também tem na ovelha, fel também. E outros animais com peçonha. Né? Tem lugares que comem sapo, né? A gente sabe que o sapo é venenoso, ele tem uma glândula de veneno atrás dos olhos, né? E debaixo também, do lado também ele tem uma glândula de veneno, e então há lugar que se come o sapo, né? Então não há proibição ali, embora a gente vai ter uma série de proibições de animais, como morcego, entre outros, como impuros, pelo menos cerimonialmente. Então, assim, não é porque é liberado isso que a gente deva comer tudo. Então, deixa essa palavra, vamos para frente. O 2.9, eu gostaria de alguém ler voluntariamente para a gente, o 2.9. Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos, boas para o alimento. No meio desse jardim estava a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, observa uma coisa aí. Quando Deus criou o homem, eu cheguei a uma conclusão aqui, há teólogos que pensam assim, parece que o homem ali ele não tinha assim, essa vida eterna, não. Por que o homem... Aí você fala assim, mas por que você está falando que o homem não tinha vida eterna? Porque ele foi feito de onde? Do barro. O ser humano foi feito do pó da terra. Tu és pó, pó tornará, 3:19 de Gênesis. Então, o homem, ele é feito do pó e ele degenera, ele estraga. Então, nós temos uma árvore que tudo indica que dava uma fruta, ou um fruto, uma fruta, e em comendo essa fruta, aí sim, é como diz o doutor Lai Ribeiro, que o ser humano, então, ele está cheio de radicais livres, de coisas que acontecem no corpo, de envelhecimento, e que ele vai ficando velho, ele vai tendo falta de proteína, ele tem que se alimentar de proteína, e há coisas que fazem com que diminui esses radicais livres, como coentra, clorofila, que o homem deveria se alimentar. Então, para ele restituir suas células, restituir suas partes, e ele precisa de proteína. Muito bem. Entende-se que esta fruta da árvore da vida, que não foi proibida, ele podia comer a hora que quisesse, ele poderia comer.
E aí ele, tipo assim, se ele fosse ficando velho, vamos dizer assim, ele ia manter vida. Então essa árvore aí que não foi proibida por comer, você pode comer. Até as pessoas confundem achando que Deus proibiu de comer da árvore da vida. Nunca proibiu, pode comer à vontade, a árvore da vida. E aí Deus criou todas as árvores. Está ali a árvore da vida e estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a árvore da vida pode comer, da árvore da ciência do bem e do mal não pode comer. E ele não come da árvore da vida. Essa árvore da vida vai aparecer lá em Apocalipse, de um e do outro lado do rio da vida, então mostrando realmente que a vida não se vai esvair, porque haverá um fruto de vida eterna. Tá? Isso é uma consideração. E a outra consideração Jesus é o pão da vida, lá Apocalipse 2:7, 22, verso 2 também diz sobre isso. E Jesus fala de ser o pão da vida, né? Muito bem. Mas vamos para frente aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. O 2, 16 e 17. Gênesis 2, 16 e 17. Pode ler. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que a comer, certamente morrerá. Olha as considerações que eu quero fazer aqui. Então, a proibição foi a prova de santidade. Então, quando é que eu e você mostramos santidade? Não é quando eu estou na igreja, não é quando eu estou orando, não é quando eu estou cantando, nem mesmo adorando. O momento da santidade verdadeira é na hora que a gente é tentado, é na hora que a gente é provado, ali que vai mostrar, é na hora que eu estou com um prato de comida e eu não comer além, porque se comer além é o pecado de gula. Então, o que tenta cada um de nós? Não é? O que faz tentar cada um de nós? Então, todos nós passamos por essa prova ou pela tentação, e aí vai mostrar a sua santidade. Então, a santidade não é o nosso cotidiano. A prova de santidade está quando Deus fala assim, não faça isso, e a pessoa não o faz. Muito bem, vamos para lá. Eu não vou entrar em detalhes aí por causa do panorama, tá? Porque é questão panorâmica. 2:25, outro leitor para nós. Pode ler. O que eu vou falar aqui parece herege, mas presta atenção que eu não estou falando peremptoriamente, isto é, eu não estou falando tão taxativamente, tá? Isso também faz parte das pesquisas, dos pensamentos teológicos. Olha só, por que o homem estava pelado e a moça pelada, a mulher, e eles não se envergonhavam? Por qual motivo eles não se envergonhavam? Eu pergunto, eles eram cegos? Não. Então, cegos não eram. Tanto é que via as coisas, tanto é que Adão ia dar nome às coisas, ele viu a mulher, ele viu os animais, ela também viu. A Bíblia diz que a mulher, vendo que a fruta era boa para se comer, então não era cego, mas mesmo assim não se envergonhava. Então, algumas considerações importantes. Olha só, a Bíblia diz que Moisés ficou 40 dias e 40 noites em cima do monte. O que aconteceu com o rosto de Moisés? Brilhava, ficou brilhante. Se diz, pensa-se na teologia que Adão e Eva tinham uma aura em volta do corpo e que eles brilhavam. E porque eles eram brilhantes, eles não parecia sua nudez. Eles não ficavam nus. Por quê? Porque eles tinham, vou usar a expressão aqui, uma vestimenta de luz deles. Isso é maravilhoso, né? Se é que é, certo? Então eles tinham uma coisa lá, que no pecado eles perderam. Então o pecado perdeu. Então Moisés está junto com Deus, o seu rosto começa a brilhar. Certo? Porque ele ficou junto com o Senhor, lá junto com Deus mesmo. Então ele volta, ele até cobre o véu, porque o pessoal ficava olhando, nossa, que rosto brilhante, parecendo o rosto de Deus, o rosto de um anjo e tal. Então eles não se envergonhavam.
Tá? Então, assim, fica uma conjectura, não trato agora como doutrinário, mas não duvido que tinha alguma coisa muito especial. E a prova que Deus não quer que a gente ande nu, né, como está no carnaval, as lascivas de modo geral, é o fato de que Deus os vestiu. Né? Então, quando Deus vestiu o ser humano, ele mostrou que a gente não era para a gente ficar nu. Tá? Vamos para frente aí. Gênesis 3 e verso 4. Então a serpente disse: é certo que não morrereis? Não, não é uma pergunta, é uma afirmação. É certo que não morrereis? Não, é uma afirmação, não é uma pergunta. É certo que não morrereis. É isso que está escrito, tá, gente? É certo que não morrereis. Muito bem, obrigado pela leitura. Aí está, de todos os tempos e todas as épocas, a grande revelação do mentiroso. O que é ser Satanás? O que é ser mentiroso? É contrariar a palavra de Deus. Se a palavra diz que o ladrão não entra no reino de Deus, o viciado não entra no reino de Deus, o homossexual não entra no reino de Deus, o adúltero não entra no reino de Deus, não vai entrar, porque ela diz isso. A palavra de Satanás, desde o começo, é desdizer, é contrariar o que Deus disse. Então, eu chamo a atenção nessa noite a todos os irmãos que estão aqui, ou que estão em vídeo, que não se engane não. O que Deus disse que vai entrar, e o que Deus diz, a lista de Deus, na lista de Deus, os bêbados, os efeminados, os ladrões, os adúlteros, os assassinos, os que amam e cometem a mentira, os feiticeiros, não herdarão o reino de Deus. Então, igreja, não se engane não, porque Satanás tem mentido desde o princípio e as pessoas, não é assim não. E alguns pregadores da mentira, ai, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus, essa pregação tola, malvada, travestida de uma postura agradável, não deve confundir a igreja de Deus. Eles morreram, morreram fisicamente. A gente vai tratar sobre isso ainda. João 8,44, foi bom a intervenção, eu vou estar falando sobre ela. João 8,44, que é um texto que acaba que, eu acho que a cristandade acabou guardando, né? João 8,44, amém? Quiser acompanhar alguém, está escrito assim: vós tendes por pai o diabo, essa palavra quem disse é Jesus. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o que está dizendo aqui, irmãos, é que o diabo, Satanás, é o criador da mentira. Então, vamos às considerações importantes. Como que a gente engana alguém? Para enganar alguém, você tem que ter um pezinho de verdade, né? Então, esse engano para Adão e Eva, sereis como Deus. Olha que sacada mais maligna. Por quê? Porque Adão e Eva eram como Deus, né? E isso era um grande mal, né? Eles foram enganados assim, porque eram como Deus. Gente, você sabia que não é errado querer ser como Deus? Deixa eu explicar isso para não parecer herege, para não ser herege de fato. Olha só, Deus quer que você seja como Ele. De que maneira? É como um pai, como um filho que imita um pai que ele ama. Então, filhos amados imitam seus pais. Filhos não amados odeiam seus pais. Mas se uma pessoa é amada pelo pai e amado, então a menina quer ser igual à mãe, o menino quer ser igual ao pai, né? Então, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, Deus quer isso. O que não é pertinente, pertencente ao homem? É a divindade, é divinização. Mas o homem ser em caráter, em justiça. Tanto é que a gente vê em Efésios 4, 24, o quê? Que ele é criado em justiça e... em justiça e santidade.
Então, o homem, ele foi criado em justiça e santidade, foi criado em verdade. Esse era o objetivo de Deus. Quando ele vai passar pela prova da inocência, ele cai, então ele perde a sua santidade. Satanás fez isso no princípio, ele vai fazer isso até o final. Infelizmente, o mal está tomando formas cada vez maiores. Já visto que a adoração a Satanás é explícita hoje, tinha lá nos Estados Unidos, tinha só lá na Califórnia, uma igreja de Satanás, agora já tem em outros lugares dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós já temos a primeira igreja de Satanás, tá ali na, como é que é, Itatiaia, né, no sul ali, Fluminense, Baixada Fluminense. Então, infelizmente, isso vai se desenvolver, e infelizmente também vai acontecer dentro da igreja, né? Então, algumas chamadas igrejas evangélicas, vai ter pastor, vai ter evangelista, vai estar ali, ele não falando a verdade, porque eles são seguidores de Satanás ou enganados por Satanás. Então, o que a gente precisa para não sermos enganados é estarmos pautados na Escritura. Se a gente tiver pautado, se a gente tiver baseado na Escritura, se a gente tiver a Bíblia Sagrada. Então, estou livre do vosso sangue, vocês que estão aqui, quem está me assistindo aqui, estou livre do sangue. Nós temos a lista de Deus do que não entra no reino de Deus. A lista negra de Deus tem os 3 principais, que é o assassino, o idólatra, o adúltero. Então, o adúltero tem a ver com todas as relações sexuais ilícitas. Então, não vão entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Olha, gente, se não se arrepender, não vai ter salvação. E Satanás está mudando todas as coisas, colocando na boca das pessoas inverdades, portanto mentiras, e alguém está achando assim que pode ser ladrão e entrar no reino de Deus, que pode roubar a casa de Deus, que pode ser homossexual, que pode ser adúltero, que pode ser alguma coisa assim, que porque Deus não vai levar em conta aquilo. Isso não é verdade e a gente vai estar conferindo aqui passo a passo, tá? Então, desde o início do mundo, aprendemos que existe um ser mau, atuante no mundo, e que esse ser mente, sempre contrariando o que Deus chama de luz, Deus chama de trevas, o que Deus chama de trevas, Deus chama de luz, sempre contrariando a palavra de Deus. Vamos para frente. Sobre a semente da mulher, claro, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto, Gênesis 3, verso 15. Amém? Alguém pode ler, fazendo favor, Gênesis 3, verso 15? Muito bem. O que esse texto está dizendo? Esse texto, claro que Deus está falando não com a cobra, né? Não com a serpente, mas com Satanás, que possui a serpente. E uma consideração importante sobre serpente, eu creio, vários outros teólogos, então eu sou dessa linha, a serpente não é como era, tá, gente? Como é que era? Andava? Eu não sei, eu acho que andava, e vou afirmar mais uma coisa maluca, eu acho que ela voava também. Então eu acho que ela voava, ou no mínimo ninguém discute o assunto seguinte, que ela no mínimo andava, ou no mínimo ficava em pé. Então essa serpente era um ser que foi modificado geneticamente. Deus a modificou. E essa coisa, e essa serpente que era mais esperta. Eu sou amante de animais, estudantes, e assisto muitos vídeos sobre o assunto. Tem um animal muito mais sagaz do que a serpente. Alguém sabe qual animal que é? Você pode até ter em casa. Muito bem, é o gato. O gato é sensacional, mas ele é incrivelmente mais rápido que a serpente. Então ele dá tapa, ele pula, a serpente não pega o gato tão facilmente, a menos que ele tiver ali uma situação favorável à serpente. Então, a serpente era mais veloz, mais sagaz, mais esperta que o mangusto, mais esperta que o gato, que esses animais que predam a serpente. Tá? Então, penso que a serpente foi modificada e como Eva parece que não ficou muito assustada
dava a sensação, assim se diz, pelo menos já vi algum judeu dizendo que o Adão e Eva tinham a capacidade de conversar com os animais, eles se entendiam. Então parece que não foi tanta surpresa que falasse. Por que Satanás possuiu aquele animal? É da ideia que realmente Satanás tinha um certo governo nesse mundo e que Satanás governava. E que aí a queda do diabo fez com que essa coisa ficasse assim. E a colocação do homem aqui, Satanás fica furioso. Parece que a ideia geral seria isso. Não estou tratando isso agora como doutrina, mas conjecturando. E então, sobre a semente da mulher, o que é semente da mulher? Quem tem semente é o macho, tem o espermatozoide. Né? A mulher tem o óvulo. Né? Então, a semente da mulher é Jesus Cristo. Né? Então, isso é um texto bem claro. Quando diz assim que a semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. A cabeça é uma ferida mortal. O pé não. Uma ferida no pé não é mortal. Né? No calcanhar não é mortal. Tá? Então, mostrando que essa descendência de Eva, da descendência de Eva, em algum futuro, ia nascer um. Esse um que nascesse ia acabar com essa maldição que começou ali. Então, ali a gente começa um processo de promessa de redenção, primeiro lampejo de redenção. Mas eu quero ir à carta aos Hebreus 2, 14 e 15. A carta aos Hebreus 2, 14 e 15. Pode ler. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Muito bem, olha só interessante. Então tem uma revelação aí que parece que até antes da cruz, então, havia um domínio de Satanás a respeito de morte e que esse domínio é perdido na cruz do Calvário. Quando Jesus morre na cruz do Calvário na semelhança de homem, esse domínio de Satanás sobre morte é interrompido. Né? Vamos para frente? Tá. Então eu vou fazer algumas considerações, todas hoje mais genéricas, tá? O caso aqui de... Eu só vou contar o caso, acho que todos aqui conhecem a Bíblia. Todos aqui conhecem a Bíblia, tá? Se não conhecer essa passagem, precisa ler, então. Dá uma lida lá, quem não conhecer. Olha só. A Bíblia diz assim, que os filhos de Deus acharam formosas as filhas dos homens e com elas coabitaram, tiveram relações sexuais. Dessas relações sexuais nasceram gigantes na terra, que dominaram a terra. Você já viu aqui eu falando sobre as interpretações desse texto. Quem são os filhos de Deus e quem são as filhas dos homens? Tudo bem. Você já ouviu que alguns teólogos gigantes, porque afinal são filhos de anjos. Ponto. Eu sou da linha teológica que repulsa essa ideia, tá? E entende essa ideia como herege. Por quê? Há teólogos ortodoxos que dizem o seguinte, que é uma questão de compatibilidade. Ninguém tem desejo sexual por uma coisa que não seja da sua mesma raça. Ninguém pode ter um desejo sexual com um gato, por exemplo. O ser humano não pode. Aí você fala assim, mas tem zoofilia, tem sexo com animais. Não, tem sexo com animais como aberrações, mas não pelo desejo realmente de ter ali uma situação com um animal. É uma aberração. É um desregramento, é uma poluição, não é natural.
Não é natural querer fazer sexo com uma borboleta. Não é natural querer fazer sexo com um cachorro. Não é natural, tá? Muito bem. Então, não é natural que anjos assexuados tivessem desejos sexuais. Então, eu repudio porque Jesus ensinou que na ressurreição não se casa e não se dão em casamento. E por que não se casa e não se dão em casamento? Porque serão semelhantes aos anjos, como os anjos são assexuados. Então, não tem a questão de sexo na vida espiritual. Então, quando a Bíblia diz aqui que os filhos de Deus se interessaram pela filha dos homens, é o seguinte: vamos entender a Bíblia. Quando Caim matou Abel, nós temos a destruição da raça boa. E morreu a raça boa. Então ficou um ramo ruim no mundo. O que Deus fez então? Quem sabe o que Deus fez? Alguém aqui? Ninguém sabe? Você não sabe o que Deus fez? Deixa eu ensinar o que Deus fez então. Gente, vocês já eram para saber disso. Está muito lerdo. Não estou xingando não, mas precisava saber mais a Bíblia nesse assunto. Ué. Deus deu um homem chamado Sete no lugar de Abel. Então, no lugar de um homem chamado Abel, Deus deu um homem chamado Sete, para que Sete levasse a semente boa, aquela semente da mulher lá. Essa descendência de Sete é chamada de filhos de Deus. E a descendência de Caim é chamada de filha dos homens. Então, quando a raça de Sete, que são a raça piedosa, santificada, tem relações sexuais com os descendentes de Caim, nós temos os gigantes. Quando esses gigantes, então essas pessoas estão governando o mundo, eles são contra Deus. E diz que uma das marcas importantes desses gigantes era a violência, era a crueldade, maldade. Então só tinha um jeito de Deus resolver esse problema do mundo. Qual era o jeito? Acabando. Como que ele iria acabar? Com o dilúvio. Então, porque não tinha jeito. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: olha a paciência de Deus. Vamos ver que os seus irmãos estão bons de cabeça aí. Quanto tempo Deus deu para que o homem se arrependesse? Quem sabe? É mesmo? Irmãos, muito ruim mesmo. Com força. 120 anos. Não é possível, ué. Não é possível isso. Abra aí em Gênesis 6 e vocês vão ler que Deus deu 120 anos para o arrependimento. Olha aí, Gênesis 6, verso 3. Pode alguém ler, por favor? Ok, beleza? 120 anos. Quando é que esses 120 anos acontece? Quando aparece um homem piedoso para salvar o mundo. O nome dele significa descanso, paz. O nome dele é Noé, Noah, em inglês. O Noé. Então, o que acontece, gente? No meio de toda aquela perdição, no meio de toda aquela geração ruim, um homem anda em dignidade com Deus. Sempre os que são de Deus são poucos. Sempre os que são de Deus não são a maioria, né? Quase sempre é isso, né? E Deus achou graça nesse homem chamado Noé, sua esposa e seus 3 filhos com as suas 3 noras. E Deus falou assim: olha, Noé, eu vou destruir o mundo e eu quero que você, como eu vou destruir o mundo com água, então você vai criar uma barca, você cria um navio enorme, coloca os animais lá e eu vou salvar um grupo aí. Vou salvar você, com alguns animais eu vou salvar. E pode começar a construir, eu vou te ensinar a construir.
e esse tempo vai gastar 120 anos para você construir. Nesse tempo, a Bíblia diz lá no livro de Judas que Noé era um pregoeiro da justiça. Então, irmãos, pregar a verdade sempre foi difícil no meio de uma geração pecadora e perdida. E Noé vai pregar para aquelas pessoas durante 120 anos. Noé viveu 950 anos, viu mais do que Adão, meu chapa. Então, aqui nós temos uma história extraordinária de sempre num mundo muito perdido, num mundo muito acabado, tem alguém que teme a Deus. E Noé é um homem desse. Eu quero ler para você aqui o escrito de Paul Hofe, da onde que eu tirei boa parte do estudo, que é de um livro chamado Pentateuco, livro que estudei no tempo do seminário. Paul Hofe é um grande teólogo, e ele tem aqui a Torá, né, um estudo dos primeiros 5 livros da Bíblia, e eu vou ler porque eu tenho falado uma doutrina aqui que é de se assustar. Olha só, escute só. Deus concedeu a esses homens um prazo de 120 anos para arrepender-se. Depois, se não o fizessem, retiraria deles seu espírito. O propósito do dilúvio era tanto destrutivo como construtivo. A linhagem da mulher corria o perigo de desaparecer completamente pela maldade. Não é? Por isso, Deus exterminou a incorrigível raça velha para estabelecer uma nova. O dilúvio foi também o juízo contra uma geração que havia rejeitado totalmente a justiça e a verdade. Isso nos ensina que a paciência de Deus tem limites. Já falei aqui que paciência ilimitada de Deus não é bíblico. Amor incondicional de Deus não é bíblico. Porque a pessoa acha assim que Deus vai amando e vai tolerando tudo e que engole tudo e não importa o que se faça. Não, o amor de Deus é incondicional. Não. O amor de Deus é condicional. Por quê? Porque tem limites. Por quê? Porque Deus, como é que ele vai saber esse limite? Deus sabe o limite de cada um. Tá? Então, que cada um tome cuidado. Pensa assim que você pode fazer tudo o que você quiser e que você tem que aguentar tudo. Nem Deus é assim. Então, assim, isso é fundamental para a gente estar na verdade, estar bem firmado e a gente fala, poxa, estou vendo que a coisa é um pouco diferente. Tá? Então, a verdade é isso. Muito bem. Deixa eu voltar um passo atrás. Aqui, porque a Isabela perguntou. Eles não morreram, Adão e Eva, sim, morreram. Um exemplo que eu dou é o seguinte, imagina que você tem uma vela, não sei se você já fez isso alguma vez, a gente brincava pelo menos assim quando criança, você tem uma vela acesa, uma vela de luz, né? Você coloca ali, acende a vela e você pinga algumas gotas d'água ali na base da vela. O que acontece? Ela está queimando, no momento ela vai se apagar. Então, o homem, quando ele comeu, ele morreu. Né? Ele está morto ali. Ele está morto espiritualmente, ele perde a noção, ele perde o seu brilho, ele percebe-se nu. Né? Ela está nu, ele está nu e eles têm vergonha do seu próprio corpo. Né? E começa ali toda a maldade. Então, o que Deus disse, irmão, se cumpre. Né? E pode ser que a gente não entenda bem os juízos de Deus, mas pode ser que alguém começou a estar condenado aqui agora e que esse juízo vai se manifestar daqui a 1 ano. Quando é que eu ou você ou qualquer um de nós sob juízo começamos a morrer? Quando naquele ponto a gente errou lá atrás, ali começou um juízo. E nesse interregno, nesse espaço de tempo entre cometer uma coisa e vir aqui a morte, existe um espaço de tempo. É mais ou menos como adquirir um câncer. Né? A câncer tão mortal, eu lembro de uma dupla sertaneja chamada Leandro e Leonardo. Né? Então, quando o Leandro foi diagnosticado com câncer de pulmão, se não me engano, ele durou 30 ou 60 dias, eu não lembro mais, mas dentro de um período de 30 ou 60 dias, o cantor morreu. Né? Então é isso, quer dizer, o cara tem um diagnóstico lá, então ele estava morto ali, né? Era só uma questão de tempo. Então Adão e Eva, no dia que comeram, morreram. Eles já traçaram o seu destino de morte. Né? Então a morte já estava destinada, eles já estavam destinados à morte. Tipo assim, eles já vão morrer. Tá? Vamos lá? Então, falando da pessoa de Noé, é maravilhoso que
que Deus tem escolhido, tem separado homens ao longo de toda a sua trajetória, pessoas que não se corromperam. E Noé é um deles. Deixa eu ver aqui para frente. Então, a geração descendente de Caim, maligna, com o mundo dominado pelo mal, precisava ser extinta. Há discussões sobre o dilúvio na seguinte coisa: o dilúvio foi local, foi lá na Turquia, né? Porque o Monte Ararat é na Turquia. Eu pergunto, foi lá na Turquia? Ali bem perto da Ucrânia, tá bem naquela região da Ásia mesmo. O dilúvio foi geral. O que se entende sobre o dilúvio é o seguinte, que foi uma tempestade d'água vinda do céu, portanto uma chuva torrencial forte, mas que diz que Deus abriu as comportas de baixo também. Então parece que houve um tsunami, parece que houve uma rachadura e uma abertura no chão e que essa água começou a brotar, né? E que alcança o mundo todo da época. Tá? Então o mundo todo da época foi alcançado com essa nuvem e com essa chuva toda, e não somente a chuvarada. E outra coisa fundamental é que a Bíblia diz que em 7,16, né, o Senhor fechou a porta. Então não foi Noé que fechou. Sabe o que significa metaforicamente, igreja? Significa assim, a porta da graça está fechada. Então, irmãos, esse conceito que Deus perdoa sempre, o amor incondicional de Deus, não são verdadeiros. Por quê? Porque Deus tem um limite que ele estabelece. Claro, ainda que nesse caso eles tiveram 120 anos, os cananeus tiveram 600 anos na minha contagem, 600 anos para se arrepender. Hein? Então, igreja, agora nós estamos no ano 2024. Quantos anos que o homem já teve? Eu afirmo a todos aqui perante Deus, Santo Espírito de Deus e todos vocês, a quem está filmando aqui, que o tempo da graça está se fechando. E aqueles que tiverem no meio do muro ficarão no meio do caminho. Então, Deus no meio Deus no meio do juízo manifesta sua graça. Olha que coisa curiosa e maravilhosa. Houve um juízo divino tremendo. Chuvada, dilúvio, sim ou não? Sim. O que a Arca de Noé é em simbologia? É a igreja. A Arca de Noé é a igreja. Por isso, esse é um dos motivos pelos quais se diz que a igreja não passa pela grande tribulação. Isto é, a grande tribulação vem, mas a igreja é poupada. Então, o dilúvio é juízo sobre os ímpios, ao mesmo tempo que a salvação sobre os justos. Amém? Estou dando glória a Deus. Muito bem. E o que acontece? Após a descida, mais uma coisa importante, que eu não quero agarrar aqui, né, a gente gastar tempo aqui, mas quanto tempo depois que Noé saiu da arca, quem sabe? Quanto tempo depois? Quanto tempo foi o dilúvio, gente? Hein? 40 o quê? 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Quanto tempo ficou eu ia falar Adão na arca, se você Adão não ficou no dininho, né? Quanto tempo ficou Noé na arca? 1 ano, parabéns. 1 ano. Então ele ficou 1 ano. Depois de 1 ano é que ele saiu. Aí tem a questão da pomba, o Espírito Santo, né? Você entender que isso é muito bonito. Bom, Noé desce, adora a Deus com sacrifício, faz um altar. Nós temos agora uma lei nova de Deus, que é a lei de morte, né? Quem matou morre, pode ser um boi que deve morrer, então todo assassino deve morrer. E nós temos uma aliança, não é? Aí nós temos o arco celeste, hoje chamado arco-íris. Arco-íris tem a ver com deuses, mas o nome correto é arco celeste.
Então nós temos o arco celeste no céu, que até hoje a gente vê, e Deus disse que não destruiria o homem mais por meio da água. Tá? E acontece que Noé fica bêbado com a vinha, né? Explicamos aqui isso em outra ocasião. Noé fica bêbado, o filho dele, os descendentes de Cão, Canaã, é amaldiçoado, mas só esse ramo, os outros ramos não, tá? Eu até fiz um quadro aqui, eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai ter a dispersão das nações, eu vou estar mostrando. Então o que acontece? Noé teve 3 filhos. Quais são o nome dos 3 filhos? Isso, muito bem. Sem, Cão e Jafé. E Abraão é descendente do Sem. Daí vem a palavra semita. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Eu acho que não dá para vocês lerem, mas eu vou ler para vocês. Onde está escrito Sem, está escrito lá, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Olha só, onde está Arfaxade, nós temos Selá, de Selá nós temos Eg, Eber, de Eber nós temos Peleg e Joquitã, e de Peleg eu tenho Reu, de Reu Serug, de Serug Naô, de Naô Terá e Terá Abraão. Então olha, está aqui, ó. Então, semitas, nós temos aqui, ó, o Arfaxade, que vem o Selá, aí vem aqui, aí nós, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, e aqui nós temos Abraão. Abraão, Naor e Harã, que os 3 irmãos, né? E de Abraão, nós temos aqui o Ismael, o Isaac e tal, e aqui nós temos aqui depois, de Noé, nós temos os 3, o Sem, o Cão e Jafé, ou Cam, né? E nós temos, aí eu vou mostrar agora num outro. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui eu acho que ficou mais redondo. Então o que acontece? Nós temos aqui um mundo, que é um mundo antigo. Nesse tempo não se conhecia esse mundo aqui chamado América. Por isso que as Américas é chamada de Novo Mundo. O que é Novo Mundo? No século XVI, nas caravelas, nas embarcações descobertas, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, nesse tempo então que eles vão descobrir as Américas. Por isso as Américas são chamadas de Novo Mundo. Portanto, o Velho Mundo é esse lado aqui, que constitui-se da África, da Europa, da Ásia e da Oceania. Tá? Só assim, aula de geografia. Muito bem, então nós temos aqui os jafitas, né? Jafé, os descendentes de Jafé são os europeus. Os semitas, que são aqui os povos orientais, são descendentes de Sem, de onde descende Abraão e os judeus. E aqui nós temos os camitas, que é onde descende são os africanos. Não é? Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Tá. Não deve confundir, porque eu acho que não vai dar para ler. Então, Canaã que toma conta aqui dessa região do Oriente Médio, tomar cuidado para não confundir como se todos os filhos de Cão fossem amaldiçoados, como alguns pensam. Porque a gente tem Ludim, Leabim, Misraim, Petruzim. Então, como se a África fosse uma questão de maldição. E não é isso, tá? Tanto é que grande parte dos cananeus ficaram nesse lugar depois que é chamado de Cananeia, né? Então é uma questão lógica, né? Então, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar dessas promessas aqui, vou falar das provações de Abraão, antes das promessas, inclusive. Abraão é provado em algumas coisas, irmãos. Olha só, número 1, primeira prova de Abraão, qual foi? Alguém sabe? Qual foi a primeira prova? Muito bem, a primeira prova, então, era se afaste de seus parentes. Ao contrário da igreja de hoje, a igreja hoje fala que a família, mas muita família está levando as pessoas para o inferno, para o buraco. Eu não sou contra a família, pelo contrário, eu amo a família demais. A família realmente é um esteio, é uma base, é um porto seguro, é um local, né, de paz, de graça, de prosperidade. É um local onde que a gente, né, sente amor e amado, e ama e amado. Muito bem, isso é verdade. Porém, que a família não está acima de Deus. Então tem que tomar cuidado, porque Deus falou assim, olha, você tem que deixar seu pai e sua mãe. Ele deixou o pai e mãe, deixou a parentada toda. Uma parente que trouxe, deu ruim, não é? Um parente, hein? Pegou que era um sobrinho que ele pegou. Então, assim, de deixar esse sobrinho lá seria melhor para ele.
seria melhor para Abraão. O sobrinho deu trabalho para ele. Então, assim, a primeira prova de Abraão foi essa, então. A segunda prova de Abraão foi qual? Parabéns. Foi a fome em Canaã. Teve uma fome ali e ele é provado e ele vai para o Egito. Nós temos aquela questão lá, como que uma mulher de 65 anos era tão, eu gosto que eu falo assim, não, era tão gostosa. Por que ela era tão atraente? Assim? O que fazia de uma mulher de 65 anos ser tão bonita? Segundo, olha só, quantos anos viveu Sara, que inclusive é a única mulher que temos a idade quando morre na Bíblia, é a única, foi 127. Então, olha só, para uma mulher que viveu 127, ela estava na metade da flor da idade dela, então na metade da vida dela. É a mesma coisa uma mulher hoje de entre 30 e 40 anos, que é onde a mulher vai estar mais bonita. Quando ela tem entre 30 e 40 anos, é uma beleza, ela está no auge de sua beleza. Depois disso, ela não vai ficar tão bela assim, exceto o doce, né? Tanto mais velho, mais bonito, né, amor? Brincadeira e bobagem, né? Mas, quer dizer, uma mulher de 40 anos. Então, essa mulher, Sara, diz que tinha uma beleza estonteante, realmente, né? E ele passa maior sufoco. Não era para Abraão sair de Canaã. Houve uma humilhação muito grande. Lá nesse Egito, quem que ele pega lá? Quem que ele pega? O que ele vai levar na bagagem? Você não presta atenção nisso, mas ele leva Agar, outra cagada, outra situação. Então, Abraão tem a prova de sair da sua parentela e sair da sua vida, muda de vida, sai da sua região. A segunda é a aprovação da fome. E depois ele tem uma outra aprovação. Qual é a outra aprovação? Qual é a outra aprovação de Abraão, gente? Hein? Eu não estou ouvindo bem, eu estou falando mais alto, minha mãe. Não, isso não é aprovação, não. Isso não tem nada a ver. Isso aí é a mentira de Abraão lá na... Certo? Qual foi a outra aprovação de Abraão? A aprovação de Abraão foi sacrificar Isaac. Né? Então, Abraão foi posto à prova e eu penso isso, que todos nós, em nossa fé, vamos ser postos à prova e neste momento Abraão é chamado justo. Observa que a justiça dele não está no fato dele não pecar, mas do fato dele entregar para Deus quando Deus pede uma coisa e você dá. Então eu acredito isso é uma revelação fundamental para nós, das nossas relações com Deus. O que Deus me pede e o que Deus me pediu e eu fazer. E você sacrificar aquilo que Deus pediu é tornado justo. Vamos às 3 promessas aí a Abraão. Vamos lá. A primeira promessa é que ele herdaria a terra de Canaã. Mas não é só a terra de Canaã, não. Olha só, gente, vocês acreditam numa coisa. Você estava pensando nos limites da nação de Israel. Sabe qual seria? Seria do rio Nilo até o rio Tigre. Essa área toda aí é para ser dos israelitas. Nunca tomaram ela toda. E aí ainda tem um governo maldito, desgraçado brasileiro, e essas turmas que estão a favor do Hamas, quando aquela terra foi prometida, foi dada por Deus. Então não tem jeito, não tem Hezbollah, Hamas, não. Essa terra é do povo de Deus. E eles sempre quiseram tomar. Né? Quer dizer, o inimigo sempre quis tomar Israel. A maior expansão que teve Israel, mesmo de domínio, foi no tempo de Davi. Depois disso cai. A promessa de uma grande nação. A grande nação, irmãos, não é só como as estrelas do céu, né? A areia da praia do mar, mas essa grandeza. Se você for ver o Prêmio Nobel da Paz, o Prêmio Nobel Científico, o quanto tem de aparelhos de criação judaica, assim, de judeus, é impressionante. Mas é impressionante o número de judeus, o Krav Maga, a luta dos judeus, né, a luta corporal judaica hoje, Krav Maga, a força aérea dos judeus. Você viu que o Hamas jogou lá, foi lançando aquele monte de míssil, Israel conseguiu debelar, conseguiu destruir, né? É extremamente inteligente. O judeu inventa uma máquina que tira água do ar. Parece que até aquele está chovendo hambúrguer, né? Ele inventa uma máquina que ele tira do ar, ele faz virar água. Um cara sensacional. Então, assim,
é uma grande nação intelectualmente, é uma grande nação na inteligência, nos desertos produzindo uva, produzindo alimentos de mais altíssima qualidade, altíssimo nível tecnológico, médico, científico, nas artes, na guerra. Então, é uma grande nação realmente. E o terceiro, e por meio dele, todas as linhagens da terra serão abençoadas. É a promessa messiânica. Então, quando a Bíblia diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, na descendência dele, essa bênção chama-se evangelho, tá? Então, o evangelho, ele é prometido, digamos assim, a Abraão, né? O evangelho é prometido a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a bênção de Abraão, irmãos, como a gente interpreta aquela bênção de riqueza, de beleza, todas essas coisas, não é correta. O que é a bênção de Abraão? A bênção de Abraão é o nascimento de Jesus Cristo. Agora é o seguinte, eu quero... Vamos dar uma olhadinha e eu vou falar um pouquinho, algumas coisas aqui para a gente terminar. Em o livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 25. Aham. Maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Muito bem. Olha só, gente, presta atenção que esse é um ponto difícil da escritura. Qual foi o pecado de Canaã aí? Ou de Cão aí? Qual foi o pecado? Ninguém sabe qual foi o pecado de Canaã? Pecado de Cão aí, no caso? Ninguém sabe, é mesmo? Eu estou um pouco surpreso, desculpa, irmão. Claro, respeito aos irmãos, né? O pecado dele, segundo o que eu relato aqui, é que ele viu seu pai nu. E que ele zombou disso. Viu seu pai nu. Você não acha muito pouco por uma grande maldição? Né? Você fala assim, poxa, porque ele viu nu. Então, o problema não está porque ele viu o pai nu, mas porque ele zombou disso. Há eruditos que dizem que ele praticou um ato de homossexualidade com seu pai. E há outros eruditos ainda, aí o Rabino Roni, por exemplo, e diz que ele castrou seu próprio pai. Aí você fala, porra, aí teve motivo mesmo, né? Muito bem. Não sabemos ao certo. Eu penso que essa zombaria, de fato, é suficiente, por quê? Porque a gente não tem noção de santidade da época. Então, eu creio que foi isso mesmo. Então, a Bíblia diz que o Sem e o Jafé, para poder pegar o pai que estava nu, embriagado, como que eles fizeram? Se lembram? Eles ficaram de costas um para o outro, colocam um lençol, uma capa, seja lá o que for, colocou um pano e começou a ir de costas, de ré, de fasto, e cobre o pai para não ver a nudez do pai. E essa maldição, então, porque são os camitas que você viu que foi para a África, nada tem a ver com a cor de pele. Isso é de uma ignorância absurda. Tá? Então, irmãos, se alguém já falou isso para você, ou se você já ouviu falar, é por falta de conhecimento, porque isso não seria uma maldição. A questão das cores e das falas tem a ver com as questões adaptacionais. Tá? Alguém já falou sobre isso. Isso, então assim, a gente vê que realmente cada raça ele tem tanto vantagens como desvantagens, cada raça não, só existe uma raça. Deixa eu corrigir. Olha, gente, não existe raça
Não acha assim a raça branca, a raça ariana, a raça negra e raça vermelha e amarela. São 4 as raças, né? A branca, a negra, a amarela e vermelha. Você já ouviu falar das raças, daí vem a palavra racismo. Besteira. Por quê? Porque esse termo não se usa mais no mundo. Não existe o termo raça, existe o termo etnia. Porque o homem está comprovado que ele só tem uma única raça. Então, a raça humana. O DNA, as diferenças, não existem diferenças entre o negro e o branco, senão o pigmento da pele, a melanina, que dá um pigmentamento, a pigmentação, uma cor mais forte ou mais fraca. Então nós temos o amarelo, o vermelho, o amarelo são mais os asiáticos, o vermelho, que são os índios, indígenas, os brancos, a raçaria, a etnia ariana, tal, e o negro. Então, quais as dificuldades de ser da etnia negra? Algumas coisas que acontecem. Por exemplo, pressão alta é típico da raça negra ou da etnia negra. Né? Então, pressão alta é típico disso. Então, assim, cada uma dessas etnias, ela tem uma tendência ao câncer, uma tendência a isso, aquilo. Então, a etnia negra tem uma facilidade para cantar, tem uma facilidade nas artes de dança, de luta, né? Outras etnias têm facilidade na criação de coisas, a branca, por exemplo, né? Os japoneses, né? De etnia branca, tá? Então, nada tem a ver com isso aí, com a questão da maldição. O 11... Capítulo 11. Verso 7. 6 e 7, fazendo favor. Gênesis 11, 6 e 7. Muito bem, então nós temos aí, eu dei aula de geografia há muitos anos, na escola estadual, e livros de geografia conta sobre isso, como é que o homem fala tantas línguas. Então, lá nos livros de geografia está escrito assim, não tem outra explicação senão o mito de Babel. Pois é, não é mito. A única explicação razoável que nós temos no mundo é que o próprio Deus inteligente interveio. Quais princípios fundamentais aqui? Quando a gente fala uma mesma língua, a gente edifica uma casa. Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Se alguém fala Bernardo, você entendeu mercado? Como a gente não se entende, né? E a gente percebe isso muito dentro de casa, dentro das famílias, essa maldição. A gente fala uma coisa, a pessoa entendeu outra. Não, não foi isso que eu quis dizer. Não, não foi isso que você disse. Não, mas eu não estou falando isso, estou falando outra coisa, já, né? A gente já percebeu muitas famílias divididas, porque alguém disse uma coisa, que diz não sei o quê. Então tem coisa parecida, né? Sei lá, conhaque de alcatrão, e aí a pessoa entende uma outra coisa. Fala, o que ele falou? Né? Rifle de caçar rolinha com bife de caçarolinha, entende? Então, assim, aí a gente meio que mistura as coisas. Mas isso seria uma coisa mais fácil, mais tranquila. A questão, irmãos, é que mudou a mentalidade. Então, a mentalidade do homem foi mudada, ele passou a não se entender. Quando é que o homem vai se entender de novo? Lá em Atos 2, quando o homem é cheio do Espírito Santo, havia 120 nações, e aí eles começaram a ouvir em suas próprias línguas louvor a Deus. Significa que o Espírito Santo reverte essa coisa de não se entender uns aos outros. Tá? Vamos lá, capítulo 12, verso 3. Alguém pode ler? 12, verso 3.
e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui nós temos o princípio do Evangelho. Deus escolheu um homem para efetuar aquela graça que prometeu ao mundo. E este homem é Abraão. Então Abraão é uma pessoa extraordinária e todos que são da fé são descendentes de Abraão. Sobre a questão lá de Ló, irmãos, o que acontece? Como Abraão trouxe um grande rebanho do Egito, ao Egito aí. O Egito trouxe Agar, o Egito trouxe um número maior lá de rebanhos, e os pastores de Ló brigam com os pastores de Abraão. O que ele faz? Pode escolher a sua terra, né? Ló escolhe lá Sodoma e Gomorra, as Campinas, e acontece que Ló é preso lá pelos reis. Foi onde Abraão então vai com 318 homens e vence essa guerra contra a guerra dos reis. E foi aí que aparece a figura de Melquisedeque, a qual Abraão dá o dízimo, né? Então, o dízimo, você vê que está fora da lei, a lei ia demorar muitos anos ainda para vir, mais de 500 anos, e você vê que ele dá o dízimo a Melquisedeque. Significa o seguinte: os descendentes de Abraão entregam o dízimo a Jesus Cristo. Então, o dízimo na igreja, ele tem este fundamento. Aí nós vamos... eu vou pular. De Abraão nós temos Isaac. De Isaac nós temos Jacó. De Jacó nós temos os 12 patriarcas. E a história vai terminar com os patriarcas, com José indo para o Egito. Daí chamar José do Egito, o príncipe do Egito. Quando José vai para o Egito, ele passa a ser o grão-vizir. O que é o grão-vizir? O vice-governador, Zafenat Paneia em egípcio, significa salvador do mundo. E o povo de Deus precisava passar um período de provação, um período de escravidão, um período de sofrimento. A Bíblia diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, 1 Timóteo 3,12. E às vezes, para a gente estar bem, Deus permite a gente passar pela escravidão. Deus permite a gente passar por muito sofrimento na vida. Esse sofrimento na vida deve nos fazer o bem, sabe? 14:22 de Atos, né, que nos importa por muitas tribulações entrar no reino de Deus. A gente precisa estar amaciado, né, para poder reinar. Nesse tempo que o povo fica 400 anos, eu já falei aqui, eu calculei pelo menos uns 200, 210 anos, 220 anos de escravidão. Não foi 400 anos de escravidão, foi 400 anos de permanência no Egito, né? Está fora de Deus, está fora de Canaã é a escravidão. Por isso que Deus fala assim, vai ficar 400 anos escravizado. Mas não é que o povo ficou lá esses 400 anos. E então ele vai terminar com José saindo. A última palavra do livro de Gênesis é o quê? Saiu num caixão no Egito. Então a palavra caixão vai aparecer lá no final de Gênesis, porque toda a história dos patriarcas, o início, está ali no livro de Gênesis. Bom, esse seria um panorama aí do livro de Gênesis, né? E sempre vai ser assim, irmãos. Sempre. O homem peca, Deus vai atrás do homem, Deus escolhe o homem, esse homem é santificado. Da geração desse homem vai se degenerando. Deus levanta alguém na família, vai se degenerando, Deus levanta alguém, e foi nesse lenga-lenga de levanta alguém, cai, levanta alguém, cai, levanta alguém, cai, até que lá na frente nascesse de uma mocinha de 12 a 14 anos, chamada Maria, aparece um anjo mensageiro chamado Gabriel, e o Gabriel falou assim, olha, você chegou o tempo de Deus. Então, depois de passar mais ou menos aí, a gente calcula pelo menos 4.000 anos de história do Antigo Testamento, 4.000 anos, desde a ponta até o tempo de Jesus Cristo, e Maria então vai receber essa dádiva de ficar grávida, e ela então cumpre em Maria
o descendente de Abraão, o descendente de Davi. A cabeça da serpente, e então agora nós temos a chance de sermos regenerados. Tá, gente? Então, aquele que crê em todas essas promessas, ele é um com Abraão. Então, vamos à história da humanidade, começa com Adão e Eva. Nós temos aí um período, e esse período aí começa uma degradação muito grande, o próprio Caim mata Abel. Deus levanta Sete e tem mais uma genealogia de Caim e de Sete. Há uma mistura dessas raças, a raça boa vai acabar com a violência, né? Vai ser morta pela violência, que eu quero dizer. Então Deus manda o dilúvio para cortar a má geração. Da geração de Noé veio uma geração santa de novo. Dessa geração, então, nós já temos a maldição em Canaã, em Cão, e Jafé vai para a Europa. Aí nós temos uma ligação de Deus com o povo de hebreu, um povo hebreu, que vem de Éber. E aí você vem, Abraão é descendente, e essa pessoa, na pessoa de Abraão, Deus vai abençoar todas as famílias, porque dessa geração vai nascer o Cristo. De Abraão nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu Judá, de Esrom, Pérez, e vai chegando até chegar em Jesus Cristo. Então nós temos aqui a origem, o livro de Gênesis, para que a gente compreendesse como todas as coisas vêm. Depois de Gênesis, então, nós vamos ter livros históricos, a história tomada de Canaã por Josué, depois nós temos o declínio com Juízes, e depois nós temos o período da monarquia, aí começa o reinado com Saul, Davi, Salomão, e aí vem todo o reinado de Israel, né, o período chamado monárquico. Desse período, ano 800 e pouco, começa a levantar-se um profeta, 800 e pouco ali, Oséias, já vai aparecer, depois lá, o ano 700 vai aparecer Isaías, 600 Jeremias, e assim vão aparecendo esses profetas do Antigo Testamento, falando de toda a situação do povo de Deus. Até que chegar, até depois do exílio babilônico de 70 anos, nós vamos ter alguns profetas, né? E o último profeta ali, nós vamos ter o Malaquias, e Malaquias vai falar do culto ao Senhor, o povo errado de novo, aí fica num período chamado 400 anos de lacuna, 400 anos de silêncio da parte de Deus, aí nós vamos começar a vinda do Cristo. Depois disso vai aparecer um anjo Gabriel, vai aparecer a Zacarias, anunciando o nascimento de alguém que ia ser precursor de Jesus Cristo, chamado João Batista. Jesus vai nascer 6 meses depois desse João Batista, possivelmente primo de Jesus, um parente ali de Jesus, e aí nós temos o Novo Testamento. Quando a gente tem o Novo Testamento, então, o aparecimento de Cristo por 3 anos e meio ali, Jesus tem o seu ministério mais ou menos por esse tempo, aí nós temos Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do Evangelho, e depois a gente tem as explicações a respeito do Evangelho, que são chamadas epístolas. E nós terminamos com a finalização do Evangelho, do que vai acontecer com o mundo lá em Apocalipse. Então Jesus vai falar de Abraão, Jesus vai falar de Noé, falar que a vinda dele será como nos tempos de Noé, né? Fala de Abraão, homologando, fala de Adão, Jesus fala desse início do mundo, né? Então mostrando que de verdade aquilo que foi prometido aconteceu lá. O livro de Colossenses vai falar dessa pisada na cabeça da serpente, que Deus riscou a cédula que era contra o povo de Deus, e Apocalipse vai encerrar a Bíblia, mostrando assim como vai ser o final de todas as coisas. Tá? Então seria isso, eu agradeço a todos os irmãos que estão aqui presentes, irmãos que estão aí em vídeo, algumas pessoas avisam que não vêm, outros têm outra situação, né? Então eu quero estar orando com os irmãos e nós vamos terminar. Deus e Pai, muito obrigado aí pela vida de Rabino Moshe, por Moisés, daqueles que, como escreveu a Bíblia, e outras pessoas que deram suas vidas para que a Bíblia, a Torá e toda a Bíblia chegasse até nós. Muito obrigado. Obrigado por todos os irmãos que aqui estão presentes, aqueles que estão em casa assistindo, meu Pai, que assistam em espírito e em verdade, que assistam de verdade, com seriedade, que todo obreiro mande aí o escrito,
manda aí o resumo da aula com seriedade para poder participar do ministério, que sejam fiéis. Eu peço a tua graça sobre a minha vida, a vida dos teus filhos, para a gente fazer o que é certo, justo, que é bom. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Que o Senhor seja glorificado e que a gente tome por exemplo, né, toda a situação de Adão, a situação própria de Caim, de Abel, de Sete, de Lameque, de Noé, do próprio Enoque, meu Deus, não foi falado, sobre o arrebatamento da igreja, e sobre Noé, e sobre Abraão, sobre Isaac, Jacó, e sobre José, Judá, seus irmãos, até chegar no tempo de hoje. Muito obrigado, Senhor Jesus, por a gente participar como uma semente espiritual de Abraão, daqueles que creem no Cristo. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Amém. Está encerrado em nome de Jesus.